Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um TV Falando de Saúde. Hoje vamos conversar e bater um papo sobre anestesia. Anestesia é uma palavra de origem grega que quer dizer ausência de sensações. Este estado de ausência de dor e outras sensações para a realização tanto de cirurgias quanto de procedimentos terapêuticos e diagnósticos podem ser alcançados de várias maneiras, conforme o tipo de procedimento, o tipo de cirurgia. Agora, para esclarecer todas as nossas dúvidas sobre anestesia, eu recebo aqui hoje o anestesiologista David Cruz. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, obrigado. Qual é o correto, doutor? Anestesiologista ou anestesista? O termo hoje mais usado corretamente é anestesiologista mesmo. Anestesiologista se origina da especialidade anestesiologia, não da anestesia, que é a ausência de sensações. Mas popularmente pode usar as duas formas, anestesista ou anestesiologista, mas o mais correto é anestesiologista. Então, se eu falar anestesista, não estou totalmente errado. Não está totalmente errado. Tá bom. A primeira pergunta que eu quero lhe fazer é essa. Quem é o anestesiologista? Qual é a formação? Tá. O anestesiologista é o médico formado em medicina, obviamente, fez 6 anos de faculdade, mais 3 anos de especialização, né, que é a residência. Então são 9 anos de estudo para se tornar um médico anestesiologista. Existe a possibilidade do 4º ano, que é opcional, em algumas áreas mais específicas, por exemplo, anestesiologia em pediatria, ou cirurgia cardíaca, ou especialista em dor. Tá. Mas é um médico também de formação que está lá para atender o paciente, cuidar de todos os seus dados vitais, cuidar da vida, vamos dizer assim, do paciente durante todo o ato cirúrgico. Tá, mas eu acho que a maior dúvida você esclareceu. Posso chamar de você, né? Porque pode, você é super lógico. jovem. Você esclareceu aqui. É um médico. É um médico, exatamente. Antes de ser anestesiologista. Sim. Essa é uma dúvida que é muito comum, na verdade. Né? Muitas pessoas acham que não, que é uma outra área, uma outra profissão. Mas não, é medicina, tem que fazer é médico. Medicina. Exatamente. Por que você escolheu ser anestesiologista? Veio no final da faculdade, veio essa vontade de ser. Eu sempre quis fazer cirurgia até, mas mais para o fim da faculdade, quando a gente passa pela cadeira de anestesia, eu me encantei assim, mais pela parte, assim, pela resolutibilidade da especialidade. São coisas assim que eu faço agora e vejo resultado instantâneo, em segundos e minutos. Né? Não é coisa que tem que aguardar, espera. Então isso me atraiu bastante. E quase todas as cirurgias precisam de um anestesiologista. Então eu continuei junto ali da cirurgia. Continuou no ramo que você gostava, mas de uma maneira diferente. A pergunta que muitas pessoas fazem é assim: por que a anestesia não pode ser feita pelo próprio cirurgião? Tem que ser por um anestesiologista? Certo. Na verdade, dependendo do procedimento, até alguns procedimentos o cirurgião mesmo faz anestesia, mas procedimentos com anestesia local. Por exemplo, tirar uma verruga, tirar um lipoma, aquelas bolinhas de pele, que dá para fazer. O cirurgião faz anestesia local e faz procedimento. Por procedimentos maiores, seja de diagnóstico, como você mesmo falou, por exemplo, endoscopia, colonoscopia, o ideal é ter o especialista em fazer você dormir e ficar sem dor e acordar bem. Porque o cirurgião, naquele momento, vai estar preocupado em cuidar da sua doença em si, né? Ou tirar aquela doença, ou fazer o diagnóstico, ou tratar de uma outra forma. Já o anestesista, ele está lá responsável para cuidar da sua vida. Ele deixa você vivo, mantém sua pressão estável, mantém os batimentos cardíacos estáveis, a oxigenação no sangue estável, enquanto o cirurgião faz o outro trabalho dele. Entendi. Então, e seria até um pouco arriscado, complicado o cirurgião fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Tiraria o foco, Tira o foco, do exatamente. Às vezes ele se prende a um possível sangramento durante a cirurgia e esquece de ver se o paciente está bem, se a pressão está boa, se o coração continua batendo bem. Já nesse momento tem o outro profissional, que sou eu, anestesiologista, para cuidar dessa parte. Tá. Você comentou aqui, existem vários tipos de anestesias, Sim. então. Quais são as que precisam do anestesiologista? Todas, exceto a anestesia local. Qualquer outra. Entendi. Por exemplo, uma sedação para fazer uma endoscopia, uma sedação profunda, é necessário a presença do anestesista. Certo. Anestesia geral, é o anestesista. Uma RAC, uma peridural, bloqueios, todos esses aí são tipos de anestesia que obrigatoriamente, tanto a parte legal como mesmo pela parte de saúde mesmo da pessoa, pela responsabilidade, é necessário a presença do anestesiologista. Tá, mesmo porque o que você frisou é importante, para não tirar a atenção e o foco do cirurgião na hora. Exatamente. Como que é? Durante o paciente estar anestesiado, quais são as responsabilidades do anestesiologista? O que você tem que ficar atendendo ali? Vou começar um pouquinho antes. Tá. Antes de dar a cirurgia em si.
O nosso trabalho já começa antes da cirurgia, que seria numa avaliação pré-anestésica. Ah, então antes de tomar uma anestesia, precisa passar pela por uma avaliação. Exatamente. Tá. Em cirurgias de caráter de rotina, cirurgia eletiva, significa cirurgias que não são urgentes na emergência, cirurgias marcadas. Por exemplo, retirada de amígdala, retirada de vesícula, cirurgias plásticas, exames. São procedimentos que não é necessário serem feitos naquele momento, não corre risco de vida para o paciente. Então, é obrigatório, segundo a resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, passar por avaliação com o anestesista. Para a gente conhecer o paciente, saber os problemas de saúde que ele tem, possíveis alergias, orientar o paciente até o mesmo o que vestir, o que usar no dia da cirurgia, com relação ao jejum pré-operatório, medicações que ele deve ou não deve tomar antes da cirurgia. Então, começa aí a conversa. E o paciente conhece o anestesista. Às vezes, como a gente trabalha em grupo, não é o próprio anestesista que consulta, que é aquele que faz a prática anestésica em si. Mas é um grupo, né? Nós somos um grupo aqui, então ele conhece os profissionais que estão junto com ele. Se sente mais seguro até, né? Você chega numa cirurgia, você sabe que foi consultado pelo profissional. Então começa antes mesmo. Começa antes. Com todas essas perguntas aí. Exatamente. Avaliação de exames também. No intraoperatório, a gente cuida basicamente das funções vitais do paciente, o que mantém ele vivo, que é pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de oxigênio no sangue, nível de gás carbônico no sangue, e temperatura do paciente. Então, esses são alguns parâmetros vitais que a gente controla através de medicações, através de máquinas mesmo que a gente tem lá, para manter o paciente vivo e estável durante o procedimento inteiro. Isso quer dizer que o anestesista fica durante todo o procedimento ao lado do paciente. Isso mesmo. Você é o primeiro a ter o contato com o paciente? É o primeiro a ter o contato no dia no centro cirúrgico, é o primeiro a ter o contato e o último a ter o contato também. Porque o paciente só vai embora do centro cirúrgico, recebe a alta do centro cirúrgico, quando o anestesista libera ele para descer para o quarto ou para a UTI ou ir embora para casa se for um exame. Entendi. Olha que legal, gente. Nós estamos conversando aqui com o anestesiologista David Cruz para esclarecer as dúvidas exatamente sobre anestesia. Eu tenho que chamar um breve intervalo para termos aí os recados dos parceiros aqui da ETV, mas já voltamos com mais esclarecimentos aqui. É 2 minutos. TV Falando de Saúde está retornando e hoje o nosso bate-papo é com o anestesiologista Dr. David Cruz, exatamente para esclarecermos as dúvidas sobre anestesia. Bom, no primeiro bloco, o doutor já explicou um pouquinho qual é a função, como é que o anestesista trabalha dentro da sala. Agora vamos para perguntas diretas sobre anestesia, certo? Quanto tempo dura uma anestesia? Ou mudo a pergunta, é possível prorrogar o tempo de uma anestesia? Sim. A anestesia dura o tempo que for necessário, independente do tempo cirúrgico, mesmo porque cirurgias têm tempos variáveis na mesma cirurgia. Você fazer uma cirurgia cardíaca num paciente, às vezes a mesma cirurgia num outro pode demorar um pouquinho mais. Então, se a anestesia fosse tempo determinado, poderia acontecer o paciente acordar no meio da cirurgia, acabar antes ou ficar muito tempo dormindo. Então, a gente consegue controlar o tempo dependendo do tempo cirúrgico. Então, independente de quanto tempo o cirurgião demorar, ou não for rápido, a gente mantém o paciente dormindo e sem sentir dor o tempo necessário. Isso é garantido. O paciente que vai passar por uma cirurgia não tem perigo de acordar no meio da cirurgia. Existe um fenômeno que se chama lembrança intraoperatória. Até tem um filme, que algumas pessoas já devem ter assistido, chama Awake. Sei. Então, esse filme ele mostra o paciente sobre uma cirurgia cardíaca, que ele vê tudo, sente dor, tenta falar com o anestesista, mas ele tá parado, não consegue se mexer. Assim, dessa forma, não existe. Não tem como. Isso é ficção. É ficção. Mas existe um fenômeno chamado lembrança intraoperatória. Que às vezes alguns pacientes lembram de algumas conversas no centro cirúrgico, às vezes do cirurgião, e aquele fato realmente aconteceu. Isso não é muito bem explicado ainda. Às vezes algumas ondas cerebrais que ativam durante a cirurgia, não tem muita explicação ainda certa, mas pode ele acontecer. Pode lembrar. É raro, é muito raro isso. Eu até hoje acho que vi uns 2, 3 pacientes em 7 anos de anestesia, mas é possível com o passar do tempo, com as medicações mais novas que a gente usa hoje, a incidência está sendo cada vez menor. Muito raro ter, mas antigamente era até meio frequente mesmo. E essa maneira da anestesia é sempre intravenosa, sempre por injeção? Não. Existem algumas vias de administração de anestésico. A anestesia geral ou a sedação, ela é feita via venosa ou via inalatória.
Alguns anestésicos são administrados via inalatória juntamente com oxigênio. Tá? E outras, por exemplo, a raquianestesia para uma cesariana é feito nas costas. Né? A raque se aplica nas costas e não aplica nada na veia. A não ser numa outra situação, numa outra cirurgia que precisa de anestesia da raque, que você pode fazer o paciente dormir antes. Aí você faz via venosa uma sedação, o paciente dorme e aí você aplica a raque. Tá, nós vamos ter várias perguntas aqui sobre a raque depois, porque as mulheres são muito interessadas nela. Quando você fala da anestesia por inalatória, a gente vê muito isso em filmes, né? O médico fala, faz uma contagem aí, 5, 4, 3 e o paciente dorme. Só isso já é suficiente para ele ficar apagado ou, dependendo do caso, tem que também colocar uma venosa? Não, a anestesia inalatória, teoricamente, consegue fazer qualquer tipo de paciente dormir. Nos pacientes maiores, né, paciente adulto, jovem, que seja obeso, às vezes é um pouquinho mais difícil. Então teria que associar uma anestesia venosa, tá? Mas crianças, principalmente, que a gente usa muito, só anestesia inalatória, só o fato de você fazer o paciente inspirar aquela medicação juntamente com oxigênio, já consegue induzir, ou seja, iniciar uma anestesia, manter o paciente dormindo. Tá. Doutor David, você falou desse pré-exame antes da anestesia. Certo. Quem são as pessoas que não podem tomar anestesia? Existem pessoas que não podem se submeter à anestesia geral, por exemplo? Não existe. Existem algumas contraindicações absolutas ou relativas para alguns tipos específicos de anestesia. Mas, por exemplo, o paciente vai operar uma varizes e já teve uma doença chamada mielomeningocele, que é uma doença na coluna. Certo. Esse paciente não pode tomar raque, nem a peridural. Então, a gente opta para outra, que é a anestesia geral. Então, ela às vezes é contraindicação a alguns tipos específicos, mas não a anestesia em si geral. Tá, e a gente ouve muito falar sobre alergia à anestesia. O que é isso? A pessoa pode ser alérgica à anestesia? O anestesista não. A anestesia. Alérgica à anestesia, antigamente as medicações que eram mais tóxicas, né? O metabolismo não era muito bem conhecido, tinha muita reação alérgica, reação anafilática, que é uma reação alérgica extrema, levando até parada cardíaca a óbito. Hoje em dia isso é muito mais raro. Existe, mas muito raro. O paciente, a gente faz a medicação anestésica, são várias medicações que a gente usa, principalmente para anestesia geral, uma combinação de 3 ou 4 medicações diferentes, que pode levar a uma reação alérgica. Hoje em dia é muito raro e quando tem, geralmente é leve. A gente consegue diagnosticar na hora que acontece e tem medicações já prontamente para a gente reverter. Ah, entendi. Então isso acontecia no passado. Acontecia. Hoje em o dia índice é bem menor. É raríssimo. Eu nunca vi até hoje nenhuma reação à anestesia em si. E qual reação a pessoa pode ter depois da anestesia? Porque a gente ouve tantas pessoas falarem assim, um exemplo, depois que eu tomei anestesia geral, eu comecei a ter enxaqueca. Ou vamos ver se é verdade isso ou se é mito. Quais são as reações que a pessoa pode ter depois de ter passado por uma... Vamos falar da anestesia geral primeiro. Anestesia geral, tá. As intercorrências que podem ter no curto prazo é assim, no máximo 1 a 2 horas pós-término da anestesia, as mais comuns são tremor por causa de frio. A anestesia altera um pouco o centro do controle da temperatura nosso, que fica no tálamo. É uma parte no cérebro. Certo. E quando o paciente está acordando, ele ainda está tentando regular novamente a temperatura. Então, o corpo sente que o paciente está com frio, como às vezes não está. Então, fica treme para tentar aumentar a temperatura. Então, esse é uma primeira reação imediata que pode ter, tremor. Que é normal. A pessoa pode ter, não é nada grave. Não é nada grave, só a sensação é ruim por ficar tremendo, mas isso passa, é autolimitado, não tem risco nenhum e não pode levar a alguma sequela tardia, nada. A segunda complicação também muito comum é náuseas e vômitos. Isso pode ter e isso é dependente de cada indivíduo. Alguns têm mais, outros têm menos. Porém, mesmo assim, durante todo o procedimento cirúrgico, além das medicações anestésicas que a gente administra medicações para o paciente não sentir dor, não sentir enjoo depois da cirurgia. Tem essa preocupação com o pós-operatório também. Então a gente faz bastante medicação para evitar que tenha enjoo, porém alguns têm. E isso não tem como a gente prevenir antes, a gente só fica sabendo depois. Então, essa é uma outra parte importante da avaliação para anestésica que eu falei antes. O paciente, na avaliação, ele comenta, na anestesia anterior eu tive enjoo depois da cirurgia. Então, a gente vai mais em cima ainda dessa parte, a gente foca um pouco mais para evitar que ele tenha enjoo de novo. Mas quando você fala pós-cirurgia, é momentâneo, algumas horas depois, não que isso vai continuar acontecendo. Não, é algumas horas. Não tem nenhuma sequela em anestesia
dessas mais comuns, que possa perpetuar para sempre ou por período indeterminado. A grande maioria, 99%, são autolimitadas a 1 dia, 2 dias no máximo de pós-operatório. É um período super curto. Exatamente. Quando eu comecei a estudar e recebi aqui as perguntas para lhe fazer sobre anestesia, veio uma que me chamou muita atenção, que algumas pessoas dizem que pode acontecer alguma alteração na atividade cerebral durante a anestesia. Isso ocorre? Na verdade, essa é a ideia, essa é a função. É desligar a pessoa. Você tem que diminuir a atividade cerebral. Existe uma monitorização que a gente usa que chama BIS, é índice biespectral. Como se fossem eletrodos de eletroencefalograma que põe na testa do paciente e você vê como que ficam as ondas cerebrais dele durante a cirurgia, para saber se ele está dormindo mesmo ou não. E quando a gente usa esse tipo de monitorização, a gente vê que as ondas ficam bem mais lentas, ficam mais curtas, dá uma lentificada. Por quê? Porque a gente quer induzir o sono mesmo do paciente. Não só o sono, diminuir todas as outras sensações, inclusive de dor, o paciente não pode se mexer. Então, tudo isso a gente só consegue obtendo diminuição das ondas cerebrais. Isso em anestesia geral e sedação. Em raquianestesia pura, peridural pura, outros bloqueios, por exemplo, bloqueio de braço, bloqueio de perna, isso não acontece. Você não altera em nada a função cerebral, a não ser que esteja associado a uma sedação. Somente nos casos de anestesia geral mesmo. E sedação. Sedação, exatamente. Qual é a diferença quando você fala, para a gente entender, o que é sedação e o que é anestesia geral? A anestesia geral, a gente usa todas as medicações usadas na sedação, numa dose maior, associada a outra, ou outras. Na sedação, o paciente continua com sua musculatura esquelética, os músculos que é voluntário, braço, perna, cabeça, continua ainda o paciente pode mexer durante a sedação. Na anestesia geral, a gente aplica uma medicação que ele paralisa todos os músculos do corpo, exceto o coração. Entendi. Então, todos os músculos paralisados, braço, perna, cabeça, a gente não mexe. Então, essa seria mais ou menos a diferença essencial. Essa medicação a mais a gente faz e paralisa todos os músculos. E a profundidade, na sedação o paciente acorda mais facilmente. Na anestesia geral, não. Na anestesia geral, a gente abole todos os reflexos do paciente mesmo. Tá. Quanto tempo é normal um paciente voltar de uma anestesia geral? Quanto tempo terminou a cirurgia, dali quanto tempo ele volta? Tem vários fatores que interferem. Mesmo, qual é o tipo da anestesia geral? Anestesia geral é um tipo de anestesia que tem vários subtipos. Certo. O tipo de anestesia geral interfere, a idade do paciente, o tempo cirúrgico, comorbidades que o paciente tem, né, as doenças associadas que o paciente tenha, tudo isso interfere. Mas vamos pegar adulto, jovem, sem nenhuma comorbidade, acabou a cirurgia, mais ou menos ali 30 minutos, 20 minutos no máximo, o paciente já está acordado. É muito rápido. É rápido. Fica um pouco com a gente na sala de recuperação pós-operatória, né, recuperação pós-anestésica. Aí esse tempo que ele fica lá depende da reação do paciente, ele acordar, respirar bem, ter reflexo de tosse preservado, tá bem lúcido, e aí a gente encaminha de volta para o quarto. Tá. Quando você fala em sala de recuperação, me veio à cabeça aqui que muitas pessoas ficam com essa preocupação também, né? O médico, a enfermeira vem e fala, não, ocorreu tudo bem, o paciente agora está na sala de recuperação. Isso não quer dizer que deu uma complicação. Não. Na verdade, todos os pacientes vão para a sala de recuperação pós-anestésica. A não ser que seja um procedimento muito rápido, com uma sedação leve, que dá para a gente encaminhar direto para o quarto ou direto para casa. Essa sala de recuperação, na verdade, é um local estratégico, que é aquele assim, o paciente acabou a cirurgia, ele está estável, a gente pode retirar ele da sala, levar para essa outra sala de recuperação. Porém, por segurança, para manter o paciente sob os nossos cuidados, a gente deixa lá um pouco até encaminhar para o quarto. Porque no quarto, na enfermaria, o paciente fica sem cuidado médico presencial. Certo. Tem cuidado da pessoa da equipe da enfermagem, porém também não tem uma enfermeira ou uma técnica de enfermagem do lado o tempo todo. Né? E nessa sala de recuperação fica funcionários da enfermagem e tem sempre um anestesista no centro cirúrgico. Essa sala é junto com o centro cirúrgico, é dentro do centro cirúrgico. Do ladinho, que você precisar alguma coisa... Só chamar que a gente está ali do lado para atender. Entendi. Olha só. Tá vendo quantas coisas a gente está esclarecendo aqui hoje? Antes de passar para as perguntas que as pessoas nos enviaram para que eu pudesse fazer a você, por que esse medo da anestesia? Com certeza você já ouviu falar que as pessoas falam, meu Deus, eu preciso fazer uma cirurgia, mas eu tenho medo da anestesia. Por que isso? Então, a anestesia é uma especialidade até nova, apesar do ato anestésico ser antigo. Até pouco tempo atrás, assim, coisa de 20, 30 anos, muitas cirurgias eram feitas com o próprio cirurgião fazendo anestesia. Então, você imagina aquilo que eu te falei no início, no primeiro bloco, o cirurgião fazia a cirurgia,
e cuidava da anestesia ao mesmo tempo. Então, muitos casos de óbito, de sequelas graves aconteceram nesse período. E não é um período tão longe assim. Estou falando de 30 anos atrás é agora. É aqui 30, 40 anos. Então, essa lenda, esse medo, estigma, ficou ainda é presente. Porque naquela época, as coisas, a monitorização, você não sabia como estava o oxigênio do paciente no sangue. O cirurgião que às vezes via, o sangue está escuro. Hoje em dia não, hoje a gente tem aparelhos que mostram para a gente em tempo real como que está o oxigênio no sangue do paciente. Então, esse aparelho que se chama oxímetro, ele veio para o Brasil em 82. Então, pega 82, são 32 anos atrás. 32 anos foi é muito ontem pouco mesmo, tempo. muito Exatamente. pouco. Então, existe ainda a geração que submeteu, às vezes, a procedimentos, ou que teve parentes que submeteram procedimentos, nessa época, antes dessas monitorizações mais novas. E então, por isso esse medo permanece, esse estigma ainda permanece um pouco. Tá, mas hoje o risco, pelo que você está falando aqui, é mínimo. É assim, o risco anestésico, os trabalhos mostraram assim, que por causa anestésica é o menor índice de complicação ou de óbito intraoperatório. O primeiro vem pelo próprio paciente, às vezes doenças que o paciente tem. O paciente recém-infartado vai operar por algum motivo de emergência, o paciente sofreu um acidente, pacientes graves, é a primeira causa de óbito ou de sequelas no pós-cirurgia. A segunda causa são causas cirúrgicas. Vai operar um câncer de estômago, teve um sangramento muito grande, o paciente morreu. E por último é a causa anestésica. Então, eu acredito que dá para deixar a população tranquila quanto à anestesia. Com certeza. Bom, eu estou conversando aqui com o anestesiologista, Dr. David Cruz. Vamos para mais um intervalo, rapidinho, e eu já volto com perguntas que você nos enviou através da nossa rede social. 2 minutos, já voltamos. Estamos retornando. Hoje o nosso bate-papo é com o anestesiologista Dr. David Cruz e é claro que o assunto é anestesia. Dr. David, nós abrimos para perguntas através da rede social e vieram várias perguntas aqui que muitas vezes pode ser banal para você que trabalha na área, mas pode ser dúvida de muitas pessoas em casa. Todas as dúvidas são importantes, né? Tem que tirar. Então vamos lá, a primeira delas é assim: é verdade que quando a pessoa toma a anestesia RAC, que na verdade é raquidiana, né? RAC é uma maneira carinhosa de chamar da RAC. Ela pode ter dor de cabeça depois? Pode. É assim, essa dor de cabeça pós-RAC, no termo usado por nós é cefaleia pós-RAC, né? Cefaleia pós-raquidiana, ela é um evento que antigamente era muito mais comum também, porque as agulhas usadas para RAC eram as agulhas mais grossas. E acontece essa cefaleia porque é furado, para RAC tem que furar uma membraninha, que se chama dura mater. É uma membraninha que envolve toda a medula. Não tem como fazer RAC sem furar essa membraninha. Com as agulhas muito grossas, quando você tirava a agulha, aquele furinho permanecia e extravasava o líquido que a gente tem na espinha, na coluna, extravasava e dava dor de cabeça. Com as agulhas mais finas que nós temos hoje, com as técnicas, com o estudo a gente foi descobrindo o porquê que dava essa dor de cabeça, a gente mudou a técnica anestésica e também a gente teve a inovação das agulhas mais finas, então a incidência diminuiu muito. Raramente um paciente permanece com esse furinho aberto e liberando o líquido. Tá? A incidência hoje nos trabalhos no mundo inteiro dão em torno de 0,3%, ou seja, a cada 1000 RACs, 3 pacientes têm. É lógico que se tiver em você foi um. Você infelizmente foi o sortudo, foi o premiado. Não é tão difícil a gente ver assim, porque existe muitos procedimentos. Por exemplo, o nosso grupo de anestesia aqui em Ponta Grossa, nós fazemos aproximadamente 1.300 procedimentos por mês. Certo. Então, se a gente pegar que a cada 1000 RACs tem 3, então a gente pode acabar vendo 1, 2 por mês, mais ou menos. Tá? Mas então é normal. A pessoa que passou por isso pode ser uma dessas 3 em 1000. Pode ser. Assim, a gente faz de tudo para minimizar, tá? Para diminuir essa incidência. A gente mudou ao longo dos anos, como já falado, a técnica para diminuir. Mas mesmo assim, infelizmente, pode ter. Existe população de risco para ter. São geralmente mulheres jovens. Crianças raramente tem, na verdade, assim, não vou falar raro, porque eu particularmente tive um caso, né, no primeiro residência, uma criança de 7 anos, não existe, eu fui ler, não existiu no mundo, nem escrito, 7 anos, tive uma criança, 7 anos para cefaleia pós-RAC. E acima de 50, eu nunca vi e não tem nada na literatura também escrita, acima de 50 e 55 anos. Tá. Então, na faixa entre 15 e 50, mulheres jovens, a incidência é muito maior. Tá. A cefaleia pós-RAC, falar um pouquinho mais sobre ela assim, é uma dor de cabeça,
de forte intensidade, chega a ser incapacitante, depende do caso. O paciente não consegue abrir os olhos, não consegue sentar. Apesar de ser uma cefaleia forte, ela é autolimitada. Todas passam sozinha. Cefaleia pós-RAC cura sozinha. Não é que não adianta. Se você não fizer nada, ela vai curar sozinha. Vai curar sozinha. Porém, é uma dor muito forte. Então, o paciente, lógico, fica ansioso para melhorar, está doendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, existem duas formas de tratamento. O tratamento clínico, que é com medicação, e o tratamento intervencionista, que é o blood patch, que é o tampão sanguíneo. Às vezes algumas pessoas já viram, já leram ou foram atrás sobre isso, que é você injetar sangue do próprio paciente nas costas dele. Para você, como se fosse uma cola, para tentar tampar esse furinho. Esse procedimento, ele não é totalmente isento de riscos, pode dar infecção, porque está tirando sangue, está passando pelo ambiente, injetando nas costas. Então pode dar infecção na coluna do paciente, uma infecção grave. O paciente pode ficar com uma dor crônica, sentindo lá no lugar das costas durante muitos anos, pode acontecer. Então a gente evita ao máximo fazer esse procedimento, que é o extremo, que é o tampão sanguíneo. E mesmo assim, mesmo as cefaleias, qualquer cefaleia pós-RAC, ela com 99% regride com tratamento clínico, que são com medicações e com medidas que a gente orienta o paciente a fazer. O importante é, se o paciente acha que tem uma cefaleia pós-RAC, ela geralmente começa 24 horas depois que o paciente sofreu a RAC, anestesia, é pedir para falar com o anestesista. Para o anestesista conversar, às vezes por telefone consegue deixar o paciente mais calmo, marca para... E se o paciente não estiver no hospital ainda, pede o paciente procurar o pronto atendimento, a gente vai lá avaliar. Se o paciente estiver no hospital ainda, a gente vai no quarto para ver se é mesmo cefaleia pós-RAC, porque tem outras cefaleias que pode confundir. Por exemplo, enxaqueca de forte intensidade, abstinência de cafeína, às vezes não pensa nisso, as pessoas tomam muito café, ficam um tempo sem, junto com o jejum, pode dar cefaleia. Então é importante o anestesista ver, diagnosticar e tratar da forma correta. Tá. E quanto tempo ela pode durar? Tratando? Não. Essa dor intensa, porque você falou que mesmo que ela não seja medicada, ela vai passar sozinha. Ela vai passar, mas aí demora um pouco mais, demora de 1 a 2 semanas. É demorado mesmo, tem que procurar ajuda. Isso, exatamente. Então, ela é autolimitada, porém ela pode perdurar por bastante tempo, até 2 semanas. Se tratada clinicamente, 99% resolve em 24 horas. Então, em um dia o paciente está praticamente sem dor de cabeça, zerada. Se por acaso em 24 a 48 horas não resolveu com o tratamento clínico ser feito da forma correta, aí a gente passa por esse tratamento de intervenção, que é o tampão sanguíneo, que aí resolve em 5 minutos. Muito rápido. Apesar de ter mais risco. Apesar de ter mais risco, a gente tenta postergar o máximo possível. Tá. Bom, vamos lá para as perguntas. Como devo me preparar para anestesia, doutor? De maneira geral? De maneira geral. Tá. Primeira coisa mais importante é passar pela consulta pré-anestésica. Certo. Porque lá você vai conhecer o anestesista, ele vai conhecer você, vai ver seus exames e pode dizer o que você deve ou não deve fazer. Algumas medicações devem ser tomadas antes da cirurgia. Medicações que o paciente já toma para pressão alta, para diabetes, para problema na tireoide. Outras não devem ser tomadas. Então, medidas gerais, eu falo assim, todos os pacientes devem fazer isso, fica muito abrangente. O ideal é caso a caso, a gente avalia e conversa com o paciente. Mas, de uma maneira assim, não ingerir bebida alcoólica no mínimo 24 horas antes da cirurgia. Com relação ao tabagismo, o ideal é não ter tabagismo, lógico, mas esse é um vício que existe, todo mundo, né? Muitas pessoas têm. A gente ouve muito isso, cirurgiões ou até anestesistas falarem assim, o seu risco é maior porque você é fumante, né? Mas o risco aumenta mesmo com o tabagismo, principalmente risco pulmonar, né? Apesar da cirurgia não ser no pulmão, muitas das vezes, mas o risco pulmonar aumenta com o paciente tabagista. Se você conseguir suspender o cigarro até 2 semanas antes, o risco de ter tosse ou alguma complicação pós-operatória diminui para 3%. Se você diminuir 48 horas, diminui em torno de 20%. Diminui tosse também. Então, quanto antes você conseguir parar, deixar de fumar, para fazer a cirurgia é melhor. Tá. E aí se fica sem fumar para fazer a cirurgia, que já fique sem. Que fique, que aproveita o tempo, fica. Exatamente. Que tente já eu fique falo isso, sem. Eu falo também isso. Bom, deixa eu ver como é que eu vou fazer essa pergunta aqui. Se é verdade ou mito, certo? Que as mulheres que passam por mais de 2 cesarianas sempre têm a dor nas costas, por causa da RAC. Não, isso é um mito também. Na verdade, sim, as mulheres que já passaram por 2 cesarianas, já tiveram 2 transformações grandes no corpo, né? Tanto de distensão de ligamento, porque não adianta, a barriga está crescendo, a mulher muda a forma de andar, a forma de ficar parada, né? Isso vai mexendo. Então, na verdade, não foi a RAC que causou a dor, foram as alterações na coluna pela própria gravidez.
como eu falei no bloco passado, as agulhas de hack são agulhas muito finas hoje. Então elas não causam nenhuma lesão permanente em osso, em músculo. Aonde ela passa a agulha, você retirou, praticamente imediatamente já é cicatrizado. É são muito agulhas rápido. muito finas, Então dor pós-operatória crônica por causa da hack não existe. Por causa da peridural, como uma agulha um pouquinho maior, dependendo da habilidade do anestesista, dependendo como que está a coluna do paciente, se tem muita artrose, ela pode machucar um pouquinho a parte óssea e aí dá uma dor crônica que não fica também para a vida inteira, que dura por um período razoável, de 3, 6 meses, essa dor. Mas não é uma dor lancinante, é um incômodo nas costas, mas por causa da hack não tem. Tá. Isso É não mito. Tem. É mito também. Assim como tem mulheres que falam assim, vai chover porque eu tô sentindo... Já ouviu falar nisso? É mito? É mito, é mito. Ai, doutor, que tal que o mundo está assistindo tem aí? Bom, pode ser um sintoma... Pode ser psicológico. Eu operei meu joelho. Toda vez que vai chover, meu joelho dá uma ardidinha também, mas é psicológico. Eu sei que é psicológico, mas eu tenho isso. E tem mulheres que sentem isso na anestesia. Bem, quantas anestesias gerais a pessoa pode se submeter durante um ano? Quantas forem necessárias, independente. Até alguns meses atrás, tinha um paciente nosso internado na Santa Casa, que ele sofreu um acidente e precisava passar dia sim, dia não por procedimentos anestésicos para a limpeza da ferida. Então ele ficou durante, eu acho que 4 ou 5 meses, e dia sim, dia não, indo para o centro cirúrgico fazendo limpeza da ferida. Sem problema nenhum. Pode anestesiar. Não tem problema nenhum. O que pode acontecer, assim, ao longo do tempo, nesse caso específico, que foram cirurgias mais frequentes, ter que aumentar a dose do anestésico. Mas não significa que vai ter algum problema futuro, nada. Eu só, o anestesista na hora, que sofre um pouquinho mais, que tem que dar um pouquinho mais de anestesia para fazer o paciente dormir. Para dormir da mesma forma que dormiu da primeira vez. Entendi. Tem muitas perguntas, vão ficar várias perguntas em aberto por causa do nosso tempo, mas tem uma última que eu quero lhe fazer que eu achei muito importante. Eu tomo remédios para dormir diariamente há mais de 15 anos. Certo. Isso pode atrapalhar na hora de uma anestesia? Pode, da mesma forma que eu comentei desse caso. Eu tenho que aumentar a dose do anestésico para poder fazer a paciente dormir. Não significa que ela não vai dormir, não significa que ela vai ter alguma sequela porque ela toma medicação, ou ela vai ter um sono mais prolongado ainda. Não, significa que eu tenho que aumentar um pouco a dose. Certo. Só isso. Por isso a importância dessa avaliação antes de se submeter à anestesia e à cirurgia. Isso é isso. Olha, eu adorei lhe receber aqui, quero lhe agradecer. Obrigado a vocês. Eu acredito que a gente esclareceu muito as dúvidas das pessoas e tirou um pouquinho, quebrou um pouquinho esse medo da anestesia, né? Isso era coisa que acontecia antigamente. Hoje, qualquer cirurgia tem risco, é lógico, mas pelo que o doutor David Cruz falou aqui, o risco não é na anestesia. É um risco cirúrgico, como qualquer pessoa. Exatamente. Existe o risco anestésico, lógico, existe. Só que é um risco muito pequeno, mínimo. Como eu falei, é o último no procedimento em todo, né? É o último que pode causar alguma sequela, algum dano no paciente. Por isso a importância dessa avaliação antes de se muito submeter à anestesia. Exatamente. Muito obrigada, viu? Obrigado a vocês Adorei pelo lhe receber, convite. parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pela escolha da profissão, né? Porque graças a especialistas hoje, como o Dr. David Cruz, é que você passa por uma cirurgia sem dor e o médico pode trabalhar muito mais tranquilamente na sua patologia ou na cura da sua doença. Exatamente. Obrigada. Obrigado a você. Olha, eu espero que você tenha perdido um pouquinho aí esse medo todo da anestesia. Não esquece que o mais importante é passar sim por essa avaliação antes. Se o seu médico recomendou uma cirurgia, com certeza ele vai recomendar que você visite primeiro o anestesiologista para saber que tipo de anestesia você vai tomar. O nosso horário chegou ao final, quero me despedir de vocês, agradecendo muito a sua audiência, agradecendo a oportunidade de entrar na sua casa, ao Armazém do Marceneiro, a Ideato Acrílicos, que decora o nosso estúdio, e convido você a ficar ligadinho aí na programação aqui da ETV. Na próxima terça-feira, logo após o horário eleitoral, tem mais TV falando de saúde. Fiquem todos com Deus, saúde e paz. Tchau, tchau.